Olá, eu sou a Nicole, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um CoutoCast. E claro, né, gente, o último episódio da temporada de julho. Chegamos ao final da nossa temporada de julho, onde nós falamos sobre gestão financeira, gestão contábil, onde vocês tiverem a oportunidade de aprender como colocar as suas finanças em ordem. E para começarmos o episódio de hoje, eu quero fazer algumas perguntas. Deixar um pouco, fazer com que vocês tenham um pouco de reflexão. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: qual é o seu modelo de dinheiro? Já parou para pensar sobre isso? Como você pensa sobre o dinheiro? Uma outra pergunta que eu quero lhe fazer é: você acredita que as emoções ela pode influenciar no seu comportamento financeiro? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como as emoções elas podem interferir de uma forma positiva ou negativa nas suas finanças, no seu comportamento com o dinheiro, na sua relação com ele. E claro, né, pessoal, para que possamos dar continuidade a esse último episódio dessa temporada, eu trouxe mais uma vez aqui a Lisandra Souza para dar continuidade, certo? E claro, né, gente, encerrar conosco essa temporada do CoutoCast. Quem sabe aí não vem uma próxima. E aí, vai depender de quem ter essa outra temporada com a Lisandra. De você. Deixa aí nos seus comentários, deixa aí no comentário qual o tema que vocês querem que a gente possa estar trazendo na próxima temporada do CoutoCast relacionado a finanças. Qual é o seu desafio relacionado a finanças? Como você ainda se sente meio perdido? Deixa aí no comentário. Essa sua interação vai ajudar muito nesse nosso planejamento para as próximas temporadas. Com vocês mais uma vez, Lisandra Souza. Seja bem-vinda, minha querida, mais uma vez. Obrigada. Acabou. Ainda não. Estamos aqui, mas já caminhando para o final do episódiozinho, né, Anne? Como diz, a gente pensava que ia ser muito conteúdo, de repente ficou pouco tempo para muita coisa, né? É um tema que realmente a gente percebeu a importância para a gente poder educar os brasileiros, educar as pessoas, educar as empresas, os sócios, em relação à sua gestão financeira, para que otimizem cada vez mais resultados e tenham qualidade de vida. Perfeito. E é sobre isso que nós vamos trazer, né? Vamos estar abordando o tema de hoje. Como gerir as emoções, ela pode impactar as suas finanças, fazendo com que vocês possam construir a sua qualidade de vida, a sua estabilidade. Felizmente, nós vivemos numa sociedade onde não é ensinado nas escolas educação financeira, ou como lidar com dinheiro. Vem das nossas culturas ancestrais, né? Crenças distorcidas sobre o dinheiro. O dinheiro é algo que vem para o mal,
É algo sujo, tem muita gente que acha que dinheiro é algo sujo, que vai corromper as pessoas, mas na verdade não corrompe. Quem tem a sua essência, na verdade o dinheiro ele só vem para poder beneficiar. Perfeito. Uma outra coisa, Lisandra, que eu como profissional da área do desenvolvimento humano, inclusive, pessoal, tá aqui, ó. A gente hoje trouxe aqui uma coleção, né? Uma coleção de ferramentas para ajudar você como aplicar dentro da sua vida o gerenciamento emocional e contribuir nesse processo com as suas finanças. Aqui está o meu livro, O Caminho do Empreendedor, aonde eu falo exatamente sobre gestão emocional, tá? E essa é uma das ferramentas que nós vamos estar sugerindo durante esse programa. E por quê? Porque durante um papo que nós estávamos tendo, descobrimos e chegamos em um comum acordo de que muitas situações dentro da área financeira está muito relacionado à parte emocional. Por exemplo, você que está nos assistindo agora, não sei se já aconteceu com você, mas se aconteceu, um período de quebra, um processo de quebra, como você reagiu diante disso? O como emocionalmente você ficou abalado, desestruturado? E dentro desse processo, quais foram as lições, os aprendizados que você tirou? E quais foram os hábitos e comportamentos que você aplicou que você não repetiria mais? Para que você não entrasse nessa condição de quebra. Então, Lisandra, vamos falar um pouco sobre isso, né? Trazer para as pessoas hoje esse tema, para eles entenderem que sim, existe sim o quadro emocional como um fator que compromete o nosso comportamento com o dinheiro. Com certeza, Anne. É o que eu sempre falo, né? Todo excesso esconde uma falta. Então, quando a pessoa gasta demais, quando a pessoa já viu, né, principalmente mulher, aquela pessoa que adquire muito sapato, muita bolsa, muita roupa, normalmente, às vezes, na infância, ela teve falta disso. E aí ela quer suprir aquele vazio com um excesso de consumismo. E aí você vê que hoje, principalmente, a gente sempre batendo aqui na mesma tecla da questão das redes sociais, que tem essa questão de viver de aparência. Todo mundo que está nas redes sociais, né, tá todo mundo feliz, todo mundo rico, né, todo mundo muito bem sucedido. Então, às vezes, quer mostrar aquilo que por dentro ainda está vazio. Então, o pessoal vive muito de aparência. O brasileiro, ele vive muito de aparência. Tem a questão também da questão da educação financeira que não foi ensinada nas escolas, a gente não foi criado, né? Hoje a geração está tendo mais acesso a isso, a geração nova aí está tendo mais acesso a isso, algumas escolas já estão introduzindo esse conhecimento dentro das instituições, mas na nossa geração a gente não foi criado, não foi educado para saber lidar com o dinheiro. Então as pessoas têm muita dificuldade de fazer, às vezes, procedimentos muito simples, né? Que pra gente, a gente entende que às vezes é só uma mudançazinha pequenininha que muda muita coisa na vida da pessoa. Que interfere muito. Interfere muito. E vale lembrar, pessoal, que o episódio de hoje continua sendo patrocinado, né, pela Planeta Contabilidade, pela GS Distribuidora, tá? E pela Arte Modular. Então, vem conosco, acompanha aí todo esse trabalho, segue lá o perfil dos nossos parceiros, tá? Conheça um pouco do trabalho de cada um deles e não esquece, tá? Vocês, pessoal que tem esquecido, vai lá e assina o canal, assina o nosso canal, vai lá, ativa as notificações, deixa lá o seu joinha, compartilha, porque eu vou dizer uma coisa pra vocês, esse papo de hoje é profundo, vai ajudar você não só na sua parte financeira, mas em todas as esferas, porque as lições que a gente vai estar compartilhando aqui hoje, você pode aplicar em todas as áreas da sua vida, e tenho certeza que assim como você que está nos assistindo agora, está enfrentando algum desafio, você conhece alguém que também possa estar enfrentando, e que esse conteúdo de hoje vai sim fazer uma grande diferença na aplicabilidade diária. Então, Lisandra, trazendo um pouco sobre crenças, né? Porque o que acontece? Já é fato, nós brasileiros não fomos educados pela gestão, né, para ter um bom comportamento, um bom relacionamento com o dinheiro. Existe sim o fator de que a escassez, né, financeira, a escassez de algumas situações na fase da infância e tal, traz sim dores emocionais, resquícios, né, para a vida adulta. E consequentemente se transforma em comportamentos que acabam prejudicando na fase adulta, mas um fator que eu acredito muito também que interfere nesse relacionamento com o dinheiro são crenças. Com certeza. As crenças que os nossos familiares trouxeram e compartilhou conosco
sobre o dinheiro. Me fala um pouco sobre isso. Qual é a sua visão sobre esse ponto? Eu penso do mesmo jeito que você, né, em relação às crenças, porque a gente sempre ouve essas frases, né, de que quem é rico, às vezes, vira uma pessoa ruim, são pessoas que não têm controle financeiro, isso assim, nas novelas antigamente se mostrava muito isso, né, eu não sei hoje porque eu não assisto mais novela. Não assisto mais novela, mas antigamente a gente sempre via que o rico era mau. Você vê, né, as pessoas ali sempre brigando por dinheiro, brigando por poder, sempre fazendo mal. E o pobrezinho sempre é o bonzinho, mas não é isso que acontece na vida real. Se você é uma pessoa boa e você tem o dinheiro, você consegue potencializar aquilo para o bem. Então, você pode ajudar instituições de caridade, você pode fazer doações, você pode fazer muita coisa benéfica com o dinheiro. Então, a gente precisa desconstruir realmente aquilo que foi construído lá na nossa infância e começar a desmistificar muitas coisas para poder trazer realmente qualidade de vida para o nosso dia a dia. Eu costumo dizer, inclusive, foi uma frase que eu peguei em uma das mentorias que eu participei com o Thiago Brunet, de que o dinheiro não é algo ruim, é o que nós fazemos com ele que exatamente. Pode ser. E uma outra coisa que eu trago para mim, desde quando eu comecei a minha jornada dentro do mercado do marketing de rede, é que o dinheiro ele não transforma ninguém, ele só evidencia quem somos. O que a pessoa já tem, né, dentro dela. Então, se a pessoa realmente tem uma essência corrompível, é óbvio que ela vai fazer coisas, né, ilícitas, tanto para adquirir o dinheiro, né, infelizmente, como quando adquire, como ela vai estar usando ele. Então, é muito interessante a gente trazer esse ponto, até mesmo para conscientizar as pessoas de que o fato de você hoje ter uma perspectiva de a fazer dinheiro, aprender a construir patrimônio, isso não é algo ruim, tá? Isso é avareza, coisa. Não tem nada a ver. Você querer construir algo para trazer estabilidade, para trazer conforto, bem-estar para sua família, não é ruim. O que pode ser ruim é o como você vai utilizar para adquirir esse dinheiro e o como você vai usá-lo. É muito interessante a gente trabalhar sobre isso. Por que eu estou falando sobre isso? Porque são crenças também que os nossos familiares traziam. Porque dinheiro é sujo, porque rico é ladrão. Isso. Eu via muito isso. A gente tem que entender que tem duas coisas diferentes entre ambição e ganância. Isso. Né? Uma coisa é ser a pessoa gananciosa, que é aquela pessoa que para ganhar dinheiro ela vai fazer de tudo. Ela vai passar a perna na outra, ela vai prejudicar. Até a mãe, exatamente. Então aí é diferente de uma pessoa que tem ambição. Às vezes ela quer ter ambição para ter justamente até ajudar a própria família, tirar a família, né? Pessoas que vêm de família pobre, de família de baixa renda, às vezes quer tirar a família daquela situação financeira, dar uma qualidade de vida melhor para os pais. Então, é totalmente diferente de ganância. Então, a gente tem que entender esses comportamentos realmente para poder diferenciar e entender, né? Dentro da sua família, Lisandra, tinha alguma dificuldade, no caso assim, dificuldade no sentido de compreensão dessa relação com o dinheiro? Alguma coisa estava relacionada às crenças que foi trazida dos seus avós, dos seus pais? Sim, na verdade, minha família ela é muito da base comerciante, né? O pessoal é muito comerciante. Então, assim, são pessoas que conseguem gerar muita renda. Eu até vejo meus tios, né? Meu pai é comerciante, meu avô foi comerciante, né? Ele já é falecido. E aí eu percebo que eles têm a facilidade de gerar renda. Mas lembra dos 4 pilares que a gente falou no episódio anterior? Gerar, cuidar, proteger e multiplicar. Então, eles paravam no gerar. Paravam no gerar. E esses 4 pilares, a gente tem que entender que é como se fosse uma cadeira de 4 pernas. Então, se uma perna não está faltando, a cadeira vai cair. Vai cair, verdade. Então, é esse cuidado que tem que ter. E aí é onde a maioria dos meus familiares não consegue manter essa estrutura. Eu até brinco, né? Que pela facilidade que eles têm de gerar dinheiro, era para a nossa família estar riquíssima. Mas, infelizmente, eles geram, mas não conseguem nem cuidar, nem proteger, nem multiplicar o dinheiro com a mesma velocidade do gerar. Então, na mesma velocidade que gera, o dinheiro vai pelo ralo, ele escoa na mesma rapidez. Você, como profissional da área contábil, qual é a compreensão que você tira disso? Do porquê que eles não conseguem ter essa habilidade de reter, de multiplicar, de proteger? Eu acho que é pela questão mesmo educacional, que a gente não foi criado realmente para entender algumas situações que a gente tem que fazer com o dinheiro. Né? Então, as pessoas entendem que assim, o dinheiro foi feito às vezes para gastar. Eu vejo às vezes a mentalidade muito dos meus familiares também nesse sentido. O dinheiro foi feito para gastar. Então, entra hoje, lembra que a gente também comentou no episódio anterior do exemplo do pedreiro, sim, né? Que consegue levantar dinheiro, mas essas pessoas que elas conseguem ter dinheiro diariamente, na mesma velocidade que entra o dinheiro,
então escoa também diariamente, porque elas não conseguem entender que ali é um salário que você teria, talvez, que você somar durante o mês todo, para saber que é um salário, para você destinar ele para cada situação, né? O que você vai gastar realmente com aqueles custos fixos, lembra tudo isso que a gente já falou, né? Que seria uma retomada de todos esses episódios. Então, se você não assistiu, eu chamo vocês aqui, convido vocês aqui para retomar os episódios anteriores, porque tem muita informação atrelada a esse episódio de hoje. Então, é aquela questão, você separar realmente o que você precisa para você se manter no seu custo de vida, e daí você começar a fazer a sua separação para a sua reserva financeira, para o seu objetivo, para a realização do seu sonho, enfim, né? Então, é todo um contexto entrelaçado para chegar realmente num resultado positivo. Perfeito. Dentro da área, você disse que a sua família são todas comerciantes. Qual é a área da atuação deles? Não, é bem diversificado. Sim. Mas o maior grupo? Meu avô, ele tinha... Que agora vai entrar a analista comportamental em cena. Meu avô, ele teve comércio muito tempo da área de construção civil, ou da construção, de material de construção, desculpa. Ele foi marceneiro, e aí ele criou a loja de material de construção, então foi assim, a nossa subsistência de todos os anos, dependia da renda dessa loja dele. E eu até brinco hoje, né, analisando o passado, que apesar dele não ter tido essa estrutura de educação financeira, toda a renda conseguiu sustentar uma família numerosa. Perfeito. Então, assim, era uma empresa que a gente sabia que dava dinheiro. Na visão dele, ele não dava dinheiro porque ele não conseguia mensurar o lucro. Mas para ele conseguir sustentar tantas bocas, né, que minha família era bem gigantesca, tantas bocas em escola particular, mantendo a gente em escola particular, ou sem deixar faltar nada. Faturamento estável, então tinha, né, uma condição interessante. Mas na cabeça dele, ele não conseguia visualizar que aquilo ali era uma grande coisa. Porque talvez não tinha não mensurava esses números, né? Não conseguia mensurar os números. Então, era só, tipo, para pagar os impostos e pagar aquelas despesas ali no dia a dia, sem realmente entender o controle financeiro da empresa, né? Sem separar realmente qual era o faturamento, as despesas e entender qual era o lucro. Mas hoje eu vejo que era uma empresa que provavelmente tinha um lucro bem razoável, bem positivo. Se tivesse, de fato, uma gestão financeira, tivesse uma organização financeira, isso ficasse mais claro, né, visivelmente para a gente entender. Você acredita que esse comportamento dele estava relacionado também a alguma crença que ele trouxe, né? Que ele com certeza, porque meu avô veio de família pobre, ele não tinha nada. Na verdade, a história dele é bem interessante, porque ele era funcionário da marcenaria, né? E aí o dono da marcenaria acabou falindo e não quis mais continuar com o negócio, então ele comprou e transformou num grande negócio. Parece um pouco com a história da arte modular. A arte modular também tem uma história parecida. E aí ele construiu, né, a marcenaria, logo em seguida abriu a loja de material de construção e se transformou numa das maiores lojas do município. Era no interior aqui, de Aracaju. E era uma das maiores lojas do município. Então, ele conseguiu, vamos dizer assim, monopolizar o comércio por muitos anos. Perfeito, perfeito. Aí, voltando então, para aquela questão da emoção, né? Porque, assim, a gente sabe que a crença, ela pode nos paralisar, né? E trazer comportamentos, né, diversos, né, relacionados ao dinheiro. Com relação à emoção, o que que você consegue interpretar no comportamento dos seus clientes, por exemplo? O qual você percebe que a falha da gestão deles está relacionado à falta de inteligência emocional para avaliar os números, para entender que o faturamento é diferente do lucro, porque às vezes as pessoas, ela até conhece, ela até sabe, mas emocionalmente falando, ela não consegue assim fazer essa separação, porque ela vê aquele montante, isso, né? E a emoção fala mais do que a razão e acaba atropelando tudo. Traz um pouco sobre isso. Voltando novamente àquele assunto que a gente falou da corrida dos ratos. O que eu percebo, né, muitos dos meus clientes, é isso também que acontece, Anne. O faturamento cresce e é aquela questão, na mesma velocidade que cresce, eles gastam. Então, é aquele negócio, conseguem gerar, mas não conseguem manter, porque o dinheiro escoa muito rápido. Então, eu vejo casos assim, a pessoa consegue aumentar o seu faturamento. Vamos dar um exemplo aqui de números redondos para ficar mais fácil.
a pessoa fatura R$10.000. Então, ela consegue enquadrar o seu padrão de vida dentro dos R$10.000. Não sobra nada. Então, ela acha assim, eu preciso aumentar a minha renda para poder suprir meu padrão de vida. Então, ela dobra esse faturamento, vai para 20 mil. Só que ela compromete esses 20 mil todo de novo. Então, aí começa a adquirir aqueles bens que eu falei, os bens passivos, Sim. que não traz renda, eles só, na verdade, só traz custo. Aí você vai para um apartamento maior, num bairro melhor, aonde o condomínio é mais caro, né? Aí você compra um carro de alto padrão, você coloca seu filho numa escola mais cara, e é o que a gente fala, a corrida dos ratos é exatamente isso, porque você fica ali, compromete novamente todo o seu dinheiro. Se você conseguir viver dentro de um padrão de 10 mil, esses 10 mil extra é para ser relativamente o seu lucro, aonde você poderia se manter ali, fazendo uma distribuição de uma maneira mais racional. Mas não, você sobe o seu padrão para comprometer todos os seus 20 mil. E aí, aquela corrida dos ratos, onde você fica ali, trabalha, paga a conta, gasta dinheiro, trabalha, paga a conta, gasta dinheiro e vive nesse sufoco. Aí sim é uma característica de uma pessoa que, emocionalmente falando, ela não tem inteligência para lidar com o dinheiro. Ela não tem sabedoria para lidar com aquele montante. Ela acaba realmente assim, porque agora eu tô ganhando 20 mil, então agora eu posso aumentar o meu padrão. Daqui a pouco os 20 mil é insuficiente, ela tem a necessidade de continuar e automaticamente ela vai ganhar 1 milhão. E por ela, emocionalmente falando, ela não saber ali lidar com aquele... Aí entra a falta de habilidade emocional com a falta de habilidade financeira, a falta de educação financeira. E aí desmorona tudo. E aí, quando desmorona, o que é que acontece? A pessoa entra numa situação deplorável emocionalmente. Entra naquele casulo, naquele cárcere emocional de quebra. E aí é onde entra a parte de você aprender a enxergar a falha que você cometeu e dar um novo significado para aquele comportamento. Peraí, eu preciso entender que se antes eu vivia bem com X, por que quando eu passei a ganhar 3X... continuo na mesma situação, né, com a corda no pescoço, onde era para eu estar mais tranquilo, porque você foi lá e subiu tudo de novo, comprometendo todos aqueles 20 mil sem deixar nenhuma reserva. Acontece muito isso, Anne, que eu vejo funcionário público. Funcionário público adora empréstimo consignado. Quando eu vou fazer declaração de imposto de renda, tá assim, de gente endividada até o pescoço. Eu tenho muitas colegas funcionárias públicas que realmente têm 2 empregos, estadual, federal, municipal, estadual, e tá sempre no vermelho. Velho. E aí, meu esposo também, como ele tem imobiliária, né? E aí analisa as rendas do pessoal para aquisição de imóveis. Sim. E a gente percebe muito isso. Pessoas com rendas relativamente altas, a gente sempre comparando para um assalariado, né? Para um mercado tradicional, a média. O mercado de Aracaju como um salário mínimo. Sim. Então, pessoas ganhando 10, 20 vezes mais do que um salário mínimo, né? Para o padrão de Aracaju. Um padrão razoável, e a pessoa está sempre endividada. No negativo, apertada, vivendo de aluguel, prestações muitas vezes de imóveis atrasados. É aquela questão, né? Luxando, mas ninguém sabe o que está ali por detrás. Então, carro novo, desfilando com carro novo, morando num apartamento de alto padrão, mas com a corda no pescoço o tempo inteiro, sempre terminando o mês no negativo. E tem uma receita bacana, né? Que não era para estar nessa situação. Tem uma receita bacana, tem uma receita, como a gente chama, estável, né? Porque queira ou não, todos os meses está ali, exatamente. Tá aquele negócio, né? faça chuva, faça sol, vai cair na sua continha, aquele mesmo valorzinho ali, então dá para você se programar. É diferente de um empresário que a gente vive uma montanha russa. Sim, e assim, nos últimos meses, não sei se você concorda comigo, mas nos últimos meses tem sido desafiador. Mês de junho mesmo foi bem. A economia não está muito favorável. Todo mundo só se preocupou com a festa, filha. Infelizmente, a gente também não está vivendo uma economia muito favorável esse ano, né? Eu acho que os empresários estão sentindo muito. A carga tributária é cada vez mais alta, o Congresso só se preocupando em criar impostos, né? Empreender nunca foi fácil e agora eu acho que está bem complicado. Se tornando bem mais desafiador, né? E aí é mais um motivo que serve para a gente puxar realmente o alertinho ali para os empresários, para se precaverem para o que vem por aí. Como a gente já mencionou também anteriormente, talvez ocorra uma terceira guerra mundial e aí talvez esse impacto, né, venha impactar aqui no Brasil também, porque a gente sabe que a economia gira no todo, o dólar quando aumenta lá impacta aqui também. Então é mais um motivo que você tem que pensar, acender a luzinha do alerta para você começar a fazer sua reserva agora, porque a gente não sabe o que pode acontecer daqui para frente, no próximo ano.
como a questão da pandemia, que a gente já mencionou também, ninguém estava preparado para uma pandemia. Exato, Você tem que fechar suas portas por um ano, depois passou 2020, 2021, veio de novo uma nova onda, e a gente teve que fechar de novo as portas. Enfim, então tudo a gente tem que estar sempre preparado para o imprevisível. Não é que a gente vai viver assustado com o que vai acontecer. O imprevisível e o incontrolável, né? Porque foi dito no episódio anterior, a gente falou de uma pandemia que, além de ter sido algo imprevisível, nós não tínhamos controle. Isso, com certeza. Né? A gente só tinha guerra mundial da mesma que forma. Entrar no barco e seguir, né, o fluxo. Exatamente. Não tinha muito o que fazer. Se existia a possibilidade de uma terceira guerra, é algo também assim, não tão imprevisível, porque, né, tá acontecendo aí, todo mundo tá... Mas imprevisível pra gente, porque a gente não tem controle. Isso. A gente não vai ter o que Só fazer. que a gente não tem controle do que pode acontecer. Então, se você tem agora um indicador do que pode acontecer, tá mais do que na hora de acordar para esse alerta. É dizer assim, tá, peraí, vamos ter que organizar isso aqui, porque se eu não fizer algo agora, eu vou me prejudicar. Trazendo um pouco sobre aquele ponto que nós estamos conversando nos bastidores. Vamos falar um pouco sobre uma possibilidade. Vamos agora aqui entrar num momento metafórico. Suponhamos que um empresário, ele entra agora numa situação da qual as finanças foram totalmente bagunçadas. E essa falta de gestão, essa falta de organização financeira, ele levou ele para um estado de quebra. Não sei se você já pegou casos como esse, mas na sua percepção como profissional da área, emocionalmente falando, como é que esse cliente ele chega até você? Como é que é essa situação, Lisandra? Eu já cheguei a dar baixa em algumas empresas por realmente falência, que não conseguiu mais suprir. E assim, é lamentável, a gente fica muito triste quando vê um empreendimento fechar, porque é um sonho, né, que foi desmoronado. Você sonha em abrir seu estabelecimento, né, viver daquilo, e de repente você tem que fechar suas portas. Então, é emprego que você não consegue manter, então são pessoas que ficam desempregadas, é renda que você não vai ter mais. E eu acabo sendo muito terapeuta no meu escritório, né? Muitos clientes me veem, muito além de uma contadora, me veem como uma amiga também, porque eu acabo fazendo esse acolhimento com esses clientes que chegam para mim, para meio que desabafar. Eu, às vezes, tento ajudar, não só realmente na parte técnica, mas na parte emocional. Muitas vezes até dando estratégias de marketing, que não é minha área, tá, gente? Mas, às vezes, pelo que a gente vai vendo mesmo, né, no mercado, vai acompanhando as redes sociais, aí eu digo, tente por aqui, tente por ali, mas realmente, infelizmente, tem situações que não tem como mais seguir, porque a pessoa realmente já está em prejuízo, às vezes já pegou empréstimo, já está no negativo, e é lamentável, né? Você vê um sonho realmente desmoronar. Mas se dá também, muitas vezes, porque teve gente que abriu empresas que não tinham domínio daquela atividade. Então, também tem isso, né, Anne, que a gente fala. Às vezes a gente vê um vizinho dando certo com tal atividade, né? Dá um exemplo, explodiu de açaí. Cada esquina tinha um ponto de açaí. Tem. Infelizmente. Então, você vê o vizinho dando certo e você acha, isso aqui tá dando dinheiro. É a visão, isso aí às vezes eu acho meio ganancioso, né? De você estar olhando o vizinho, a grama do vizinho sempre é mais verde. Então você olha ali, tá dando dinheiro, eu vou abrir também. Só que aquele vizinho, ele entende o mercado, às vezes ele foi fazer um curso fora, ele foi entender a fundo como é que funcionava aquilo para saber precificar aquele produto. Teve todo um processo para poder chegar naquilo ali. E aí você acha que abriu a sua empresa é apenas abrir um CNPJ? Né? Aí vai lá, procura o contador, abre o seu CNPJ e acha que só tocar o negócio, fica lá de portas abertas esperando o negócio acontecer. Procura o contador quando ele quer abrir uma empresa de grande porta, né? Que agora com o MEI a pessoa pode abrir sozinho em casa, né? O MEI, na verdade, também o MEI é meio que uma faca de dois gumes, porque o pessoal sempre prega essa história de que o MEI não precisa de contador, mas aí o MEI só vem pra gente quando ele já tá todo bagunçado, né? Naquela situação lá no fundo do poço, pra gente poder desenterrar. Então não deixe chegar nessa situação. Eu tô sempre batendo nessa tecla, Lisandra, porque assim, pelo fato de eu ter um negócio onde eu trabalho com distribuidores independentes, e a grande maioria deles, né, sempre abrem o MEI e tal, a gente percebe que muitos, eles acham que é só abrir e não se preocupa com esses detalhes. Por exemplo, todo ano você tem que declarar. Isso. Independente se você faturou horrores, se você não faturou, você tem que declarar. E aí, às vezes, dentro da plataforma, né, da empresa, a gente tem lá todo um histórico, né, de quanto você comprou
automaticamente você tem como também mensurar ali o quanto você faturou e por aí vai. E muitas vezes essa prática não é aplicada. Porque muitos MEIA, né, eu ainda vejo que eles não se veem muito como empresa. Eles se veem que abriam um CNPJ ali para poder funcionar, mas eles não têm a visão de que realmente eles são empreendedores, que eles são empresários e que ali é uma empresa de verdade. Aí onde volta ali aquela teclinha do no início da nossa conversa. A questão emocional, a questão da crença, a questão comportamental. Achar às vezes que ter empresa é coisa de gente grande, né? Então, eu ainda sou pequenininho, aí não precisa separar a pessoa física da pessoa jurídica, fica tudo junto e misturado, e aí faz aquele angu todo, né? Aquela sopa ali misturada, você não consegue realmente separar seu faturamento, separar o seu prolabore, separar o seu dinheirinho ali para que seria o seu salário, e aí entender que a empresa é empresa, você como pessoa física é pessoa física, que são coisas totalmente distintas para realmente ter esse controle, né? Da situação. Então, a gente percebe muito isso da questão dos empresários. Essa falta realmente de entendimento de como proceder com os números. Então, eu vejo muito os empresários se preocupar com a parte da linha de frente, que é fazer o seu marketing para poder aumentar o seu faturamento. A gente vê, eu acho até interessante estrutura, né? Porque eu acho até interessante, que eu digo, engraçado como a galera hoje consegue fazer muito marketing. Eu vejo lojas pequenininhas de roupa aí bombando no Instagram, com não sei quantos mil seguidores, mas eles se preocupam muito com a frente de loja. E aí, quando bota os números para dentro, o que eu vou fazer com esses números? Não sabe gerir. E aquilo que você não consegue gerir, você não consegue mensurar, não consegue medir. Né? E aí você nunca vai entender o resultado do seu negócio. Não, e às vezes, Lisandra, existe aquela questão de você tá, né, com a frente de loja bacana, tá bombando no Instagram, tá faturando, mas o lucro é zero. Porque você acaba investindo muito nesses pontos, e o ponto principal, que é o lucro, porque toda empresa, ela tá ali para lucrar. Né? Não adianta... Com certeza que ninguém vai abrir empresa para trocar 6 por meia. É isso, então assim, é uma outra observação que eu tenho feito dessas lojas pequenas que vai lá e, né, faz todo esse processo de investimento e tal, mas não, pelo fato de não ter uma habilidade técnica ou um olhar, mesmo que básico, né, para esse fator da gestão financeira, não consegue entender que não está tendo lucro. Ana, eu acho engraçado, não sei se você observa, mas eu fico observando muito os estabelecimentos por onde eu passo, que ainda tem muita loja que a gente vê relativamente grande, com movimentação grande, que às vezes a movimentação entra em caderninho. Tem uma padaria perto da minha casa, que ela é bem antigona, assim, e o movimento dela é bom. O pão dela, inclusive, é delicioso. O bairro todo, o bairro todo adora um friozinho tão gostoso com pãozinho com café. Então, assim, você vê, provavelmente, né, tem um faturamento muito bacana. Sim. Mas eu percebo que ele não tem controle. Um estabelecimento hoje, você ainda anotar num caderninho, você entregar um papelzinho, porque você compra a primeira fichinha, né? Sim. Para poder pegar o seu pão, e aí você receber uma fichinha no papel ali anotado para poder passar para atendente, para poder pegar o seu pão. Então você vê que controle zero ali. Ele está tendo controle zero. Então o faturamento dele deve estar bacana, mas com certeza ele não sabe se está tendo lucro. Porque se ele não está controlando muito bem o seu faturamento, com certeza não está controlando as suas despesas e os seus custos para poder realmente mensurar o seu resultado. Você falou agora desse comportamento da notinha, e aí me virou uma chave para um outro fator que tem muito a ver com o comportamento das empresas, e que isso também tanto remete, né, na parte da gestão das finanças, mas muito mais da gestão da finança pessoal. Por exemplo, para declarar o imposto de renda, você sabe que a gente tem, né? A gente tem que, tudo que a gente comprou no nosso CPF tem que estar ali anotado, né? Tem que estar sempre enviando. E aí o que acontece? Alguns estabelecimentos, Lisandra, hoje, a gente compra, e muitos até evita não querem emitir nota. Não quer emitir nota, né? Aquele comprovante do cartão de crédito para eles é o suficiente. Como é que fica essa situação? Tanto para a empresa quanto para o cliente, porque acaba precisando, né? Tem que prestar essa conta. A gente, quando os clientes chegam para mim, eu oriento muito essa questão da emissão de nota fiscal, porque realmente não é um hábito. Muita gente ainda não tem hábito, e eu fico meio que nessa reeducação de instruir a importância da emissão de nota fiscal. Porque tanto a empresa ela vai ser fiscalizada, se ela não emitir sua nota, como o cliente que quer receber a nota.
Eu tenho uma cliente que ela chegou para mim e disse, Lisandra, eu disse, mas você precisa emitir sua nota fiscal porque o movimento da sua maquininha vai para o governo. As instituições financeiras estão declarando aquilo ali. E cadê a nota? Cadê sua movimentação? Aí ela chegou para mim e disse, Lisandra, ela tem um salão de beleza, né? Aí ela disse, Lisandra, mas como é que eu vou emitir nota fiscal se os próprios clientes dizem que não querem? Então, na verdade, assim, a gente está num país que é meio corrupto, infelizmente essa é a realidade. Então, as pessoas tentam sonegar de todas as formas e acham que a emissão de um documento fiscal vai lhe, vamos dizer assim, né, lhe entregar para o governo. Só que eles não sabem que o governo não precisa necessariamente saber da sua nota fiscal. Toda a sua movimentação da maquininha ali do seu cartão de crédito, da sua pessoa física como da sua pessoa jurídica, ele está lhe controlando. Então, ela chegou para mim e disse, as pessoas, eu peço aqui, porque para emitir a nota fiscal precisa dos dados do cliente, né? Os dados completos. E ela disse que a cliente chega e disse que não vai passar porque não quer que tire a nota fiscal. Aí ela disse, Lisandra, ela chega para mim e disse que não quer a nota. Imagine se depois ela vê que eu tirei a nota fiscal para ela. Né? Vai me engolir. Vai me engolir. Aí eu até brinquei com ela, peguei um panfletozinho no Google, aí eu disse, imprime e bote lá, né? Nota fiscal é obrigatório, é crime não emitir nota fiscal. Aí ela colou lá no estabelecimento, mas ela disse que mesmo assim ainda é muito difícil educar o cliente para ter essa necessidade de nota fiscal. Os clientes, eles só gostam da nota fiscal, mas na questão de despesas com saúde. Porque despesas com saúde, elas são totalmente dedutíveis para imposto de renda. Então, essas despesas, como eles sabem que vai baixar o imposto de renda deles, então todo mundo quer nota. Então, é uma atividade que dificilmente não vai ter nota fiscal, porque o cliente, nesse ponto, ele tem interesse. Como ele tem um interesse por detrás, aí sim ele exige a nota fiscal. Mas do contrário, como tipo certas despesas ela não serve para nada, então ele também não tem interesse em ter a nota. Eu estou trazendo desse ponto porque eu observo que aqui em Aracaju, principalmente, alguns postos de combustível, eles não têm o hábito de emitir a nota fiscal, a não ser que o cliente peça. Mas isso também é para sonegar imposto. A gente tem que ser bem realista. Sabe? E assim, eu tive uma experiência por 2 vezes, inclusive, né? Uma aqui em Aracaju, outra em Salvador, com combustível adulterado. E assim, desde muito antes eu já tinha esse hábito de pedir a nota fiscal. Depois dessas 2 experiências, eu reforcei ainda mais esse hábito. E uma coisa assim, roda e vira. Eu tenho 2 postos que eu abasteço sempre naqueles mesmos postos. Mas uma coisa e outra acaba me fazendo abastecer em algum outro lugar, por uma emergência ou outra e tal. E eu percebo que nenhum dos postos, ele se preocupa em entregar a nota fiscal, a não ser que eu peça. É raro. Apesar que o cupomzinho fiscal, ele é válido, tá? Então, se ele emite o cupom... Não, mas é aquele cupom mesmo. Que quer a nota grande, não, né? Mas é o cupom mesmo. É o cupom mesmo. Eu sei que na nota não é o cupom mesmo. E assim, muito só o comprovante do cartão. Isso, exatamente. Só o comprovante do cartão. E eu, não, emita a minha nota, por favor. Porque assim... Se ocorrer um incidente, como já ocorreu 2 vezes anteriormente, eu tenho como comprovar. Só que aí eu tenho observado que é algo muito comum, essa prática deles não oferecer ao cliente, não disponibilizar de uma forma espontânea. Isso, só se você pedir. Só se pedir. E tem muitos que ainda faz no final, você quer a nota? Como que, tipo assim, você quer, não é opção, é obrigação. Entendeu? Não é opção. E assim, isso traz, sim, um problema até para a empresa, né? Nesse caso, eu estou trazendo esse ponto justamente para alertar os empresários a respeito disso, porque isso é perigoso tanto para você, empresário, como isso também pode ser prejudicial para o cliente, né? Para a pessoa física. Por quê? Porque, como você falou, toda movimentação ali vai... E assim, não se iludam, mas o governo está conseguindo descobrir essa falcatrua, vamos dizer assim, né? Essa sonegação que está acontecendo nas empresas. Porque toda a movimentação da maquininha das instituições, ela é passada para o governo. Então, vamos supor que você tem uma movimentação lá de 50 mil, a instituição mandou que você recebeu 50 mil e você tirou de nota, sei lá, 30 mil, cadê os outros 20? Então, muita gente agora, a gente como contador, a gente acompanha as caixas postais das empresas e estão sendo notificados pela Secretaria da Fazenda. Porque ele está justamente confrontando os 2 relatórios e não está compatível. Sim. Então, ele diz, olha, nesse relatório aqui da maquininha tem X, mas nas notas fiscais tem Y. Cadê a diferença? E aí, muita gente está sendo notificada e autuado. Então, é um risco que se corre, né? Aquela questão que a gente sempre fala. Ah, você pega, não sei. Mas, quando você dirige sem carteira,
É um risco que você corre, né? Exatamente. Então, se você dirige bêbado... Você já sabe que você está correndo risco. Exatamente. Então, você pega, não sei, mas tenha ciência do risco que você está correndo. Perfeito. Voltando para o centro, né, da nossa entrevista de hoje, Lisandra, que é a parte comportamental das pessoas com relação ao dinheiro, a parte emocional de como se relacionar com o dinheiro. Você tem alguma experiência pessoal ou de alguém que você acompanhou do quanto a parte emocional influenciou de uma forma positiva ou negativa no comportamento com as finanças? Ana, eu acho que, assim, quando a pessoa está endividada, você pode observar, ela desequilibra toda a estrutura familiar. Né? Muitas brigas, muita separação de casal começa com problemas familiares. Você pode observar isso, eu não vou dizer assim de finanças, né? não sei assim, em termos de porcentagem quanto seria, mas a gente vê que é um número muito elevado. Quando a situação financeira não está boa, parece que começa a desencadear todo o problema ao seu redor. Então, é casal brigando, é casal se separando, aí vai dizer, o motivo é isso? Não, mas às vezes só precisava disso daqui para poder desencadear várias situações, porque quando a situação financeira não está boa, você se desestrutura tanto emocionalmente que vai acarretando, abalando você em várias situações. Como você falou sobre um exemplo meu pessoal, eu passei por uma situação ano passado de um golpe que eu sofri, essas ligaçõezinhas, né, que liga para você. Eu passei por isso em 2023, viu? Então, ano passado, em agosto do ano passado, né, vai fazer praticamente aí um ano que eu sofri um golpe. Tiraram da minha conta R$ 8.000. Né? Aquelas ligaçõezinhas prontas, eu até brinco, né? No dia não sei onde é que eu tava com a cabeça, porque tava óbvio que era um golpe, mas eu tava tão assim, como diz, de coração, de peito aberto, que eu fui fazendo tudo que ele mandou. Ele conseguiu acessar a minha conta do celular, conseguiu fazer eu entrar no meu banco e aí raspou o que tinha lá na minha conta corrente, né? R$ 8.000. Para muita gente pode não ser nada, para mim foi muito que eu não gosto de perder nenhum real. Eu fui quase um pouquinho mais, enfim. Inclusive foram 2 golpes, daqui a pouco eu conto. Então eu não gosto de perder R$ 1. Então, para mim, R$ 8.000 foi muito. Não, eu sou desse time, viu? Eu tô do time R$ 10, é melhor R$ 10 entrando do que saindo. Então, eu odeio perder alguma coisa. E perder R$ 8.000 para mim foi muito. Mas, assim, eu me desestruturei mais emocionalmente do que financeiramente. Porque como eu tenho muito controle financeiro, então eu tinha minhas reservas. Fui lá na minha reserva, na minha conta de investimento, botei para minha conta poupança e consegui pagar as minhas contas do mês, tudo direitinho. Se eu não tivesse essa reserva, me desestruturaria muito mais emocionalmente. Por quê? Porque eu não ia conseguir pagar as minhas contas em dia. Talvez eu tivesse que pegar um empréstimo para poder honrar com meus compromissos naquele mês, o que ia me gerar juros e multa, talvez se eu não conseguisse honrar com os meus compromissos, aí ia ter que pagar aquelas contas com juros e multa, talvez gente ali ligando para me cobrar, que eu não suporto isso, de estar recebendo ligação de cobrança, então talvez isso me desequilibrasse muito mais emocionalmente. Deixasse você muito mais abalada e abalada, né, emocionalmente. Eu fiquei muito desequilibrada emocionalmente, no sentido que eu fiquei revoltada com a situação, mas financeiramente eu estava ali com minha reserva, supri e vida que segue. Você tomou alguma providência com relação a isso? Eu fui no banco, denunciei, fui na polícia, prestei o BO, mas como eles disseram, esse crime cibernético é muito difícil reverter, como diz o esquema, é muito pesado entre eles, então é muito difícil pegar. E aí o banco não assumiu a responsabilidade porque eles que não foi fragilidade da segurança do banco. Fui eu que acabei passando o acesso, então não tinha como se responsabilizar por isso. Enfim, né, eu fiquei uma semana totalmente desestruturada, porque além de tudo eles resetaram, formataram meu celular inteiro. Então eu perdi tudo, porque como eles entraram no meu celular, Sim. Eles não quiseram deixar o rastro, então formatou tudo, eu perdi tudo. Conversas com o cliente, fotos, vídeos, né? Pegaram os meus contatos, começaram a mandar mensagem para os meus contatos, né? Então me desestruturou mais emocionalmente em relação a isso. Então é aquela questão, se eu não tivesse equilibrada financeiramente, ia ser muito pior. Então, financeiramente, eu peguei o dinheiro, fiquei revoltada, que perdi meus 8.000, mas vida que segue. Então, segui o baile e consegui honrar com todos os meus compromissos naquele mês. Mas o emocional ficou tão abalado, porque eu pensei, tanta coisa que eu queria ter feito com esses R$ 8.000 e não fiz, que eu queria detonar os 8.000 comigo de uma vez. E eu disse, agora eu vou fazer isso, porque eu devia ter feito isso e não fiz, e guardei o dinheiro, agora ele veio e levou. Então eu saí torrando dinheiro desesperadamente para suprir aquela raiva que eu tava, porque não fui eu que tinha gastado os R$ 8.000, foi ele.
Qual foi a lição? Qual foi a lição que você tirou disso, Lisandra? Quais são os aprendizados que você tirou disso que você poderia estar compartilhando? Então, aí eu comecei, né? Eu realmente fiz algumas coisas que eu queria ter feito e não fiz, né? Que eu estava ali com o dinheiro guardando para realmente algo mais importante, vamos dizer assim. E aí comecei a dizer assim, né? Vou me dar esse luxo agora de fazer isso. E fui fazendo. Depois eu parei e disse, dei um freio. Espera aí, não é assim que a banda toca. Você precisa recuperar esses 8 mil reais para colocar no lugar, para agora você ter a oportunidade de fazer realmente o que você quer. E aí eu respirei. Ou seja, a situação lhe deixou num quadro emocional abalado e revoltado, a ponto de você querer agora pegar e gastar. Para não cair de novo naquela armadilha e coisa e tal. A ponto de, se você não tivesse virado essa chave e acordado para retroceder, você ia entrar num buraco e aí... Com certeza, aí me desequilibraria financeiramente, porque talvez eu ia estar gastando muito mais do que realmente eu deveria gastar e talvez entrasse no endividamento. Sim, né? sim. Mas aí foi quando a fichinha caiu de novo, eu voltei para o meu eu e disse, espera aí, vamos com calma, não é assim não. Gastou, como disse, foram-se os anéis, mas ficaram os dedos, vamos trabalhar, recuperar o dinheiro, vida que segue, volta para o seu equilíbrio e vamos lá. Trazendo um pouco dessa experiência, qual é a orientação que você dá para os clientes, para as pessoas que estão nos assistindo agora, para que não caia, né? Primeiro, não cair na armadilha, né? E reforçando a pergunta sobre os aprendizados, qual foi as lições que você tirou com relação a isso e o que você pode estar orientando as pessoas, né? Tanto para prevenir uma situação como essa, um golpe, e da parte emocional, como você se saiu disso, como você retornou ali para o seu eixo e que você pode estar orientando para as pessoas. Então, primeiramente, é você ter muito controle das suas finanças, né? Aquela questão que a gente já vem falando ali, você controlar o seu dinheiro. Tomar cuidado em relação ao golpe com ligações, mensagens que vem recebendo, porque minha mensagem ela veio como se fosse da Caixa Econômica, aquela vozinha bem pronta, né? Igualzinha como os atendentes da Caixa Econômica passam. Acontece muito golpe, Anne, principalmente para empresário, no período de imposto de renda, que aí chega aquelas mensagens nos e-mails dizendo que você caiu na malha fina. Teve uma época que eles estavam fraudando até a própria guia do Simples Nacional. Sim, eu recebi uns, do MEI, fraudando ali igualzinho, mandando você pagar. Então, assim, é o que eu oriento meus clientes. Preste sempre atenção de onde vem, quem é o remetente, de onde vem aquilo ali. Quando mandar clicar em algum link, nunca clique. Receita Federal não manda e-mail para ninguém. Se ela tiver alguma notificação, ou vai chegar por carta registrada, ou vai chegar na sua caixa postal da sua empresa. Da empresa. Então, não caia em mensagem de WhatsApp. Banco também não liga para pedir informação nenhuma. E agora a gente recebe tudo pelos aplicativos, né? Isso, exatamente. Então, assim, não caia nessa, tome muito cuidado. Tem a questão dessas mensagenzinhas que o pessoal bota foto de outra pessoa para se passar dizendo que trocou de número. Essa aí também já tá bem já tentaram batida. 2 vezes comigo isso. Mas o problema é que às vezes pega a gente de peito aberto, né? Tentaram ano passado, clonaram da minha mãe. Clonaram um dos números da minha mãe. Inclusive, o pessoal aqui da produtora recebeu. Eu digo, gente do céu, os caras são terríveis. E é igualzinho, é engraçado que eles usam, às vezes até o jeito de falar, muito parecido. O jeito de falar muito parecido, bota fotinha lá. E aí você pega a pessoa desprevenida, às vezes a pessoa de uma certa idade, que não tem muita instrução, aí se passa, acaba se convencendo. Então, assim, tome muito cuidado quando pedir dinheiro, pedir informação, para clicar em link. No meu caso, mandaram clicar num link para poder baixar. E aí foi quando eu tiver acesso ao meu celular. E em relação à questão de não se abalar emocionalmente, como eu falei, né? Financeiramente não me abalou tanto porque eu tinha minha reserva. Então é importante você sempre terem uma reserva financeira para situações inesperadas que a gente nunca sabe o que pode acontecer, como também ter esse equilíbrio emocional, né? Como eu lhe falei, de assim, me desestruturou porque eu fiquei com tanta raiva que deixou a raiva, deixei a fúria tomar conta de mim porque me levou o meu dinheiro, né? Aquele dinheiro que a gente sabe que a gente ganha tão suado, né? E realmente, Anne? Assim, realmente, eu passo, assim, me colocando agora na situação, né, porque eu sofri algo do tipo também, né? No final de 2023 foram quase 21 mil. E aí, para completar, quando foi 2024, eu recebi um outro baque, né? Um patrimônio meu ex/sócio, enfim, foi lá e vendeu meu patrimônio, né? Obrigada aí, viu, por você, mas eu tô de pé, viu? Continuo de pé. E aí, assim,
por incrível que pareça, eu fiquei chateada pelo fato de, por exemplo, no caso do golpe estelionatário, né, eu fui, procurei todas, né, acionei advogado e tal. Fiquei chateada pelo fato de, caramba, a gente procura fazer as coisas certas e a gente vive esse tipo de situação. Os cara que faz coisa errada, rouba. Procurei a justiça, fiz todos os procedimentos, todos os protocolos que eu fui orientada pelo advogado a fazer e no final eu não consegui recuperar. Inclusive o banco se comprometeu em recuperar os valores e não recuperou. O único valor conseguiu ainda recuperar R$ 1.400 na época e deu um prazo para recuperar o restante e não recuperou. Então assim, mas emocionalmente eu conseguiu se manter consegui me manter, inclusive nesse golpe do patrimônio. Minha mãe, minha filha, ficou todo mundo revoltado. Eu disse, não vou investir minha energia em correr atrás disso. Não vou investir. Deus sabe que esse patrimônio é meu, que eu comprei, que eu paguei. Se eu tiver de ter ele de volta, eu vou ter. Então, assim, como nós estávamos conversando nos bastidores, eu passei por diversas situações que, dentro dessas experiências que eu tive, emocionalmente eu consegui desenvolver e performar essa habilidade da gestão emocional. Não é à toa que eu escrevi um capítulo, né, no livro, justamente para falar sobre isso, do quão é importante termos essa habilidade de gerenciar nossas emoções, porque não é o que acontece conosco, é o como a gente reage. Como a gente lida com cada situação. Por exemplo, a sua reação você ficou com raiva a ponto de você querer pegar agora o que você tinha, começar a gastar, porque já que o outro foi lá e gastou algo que é meu, eu mesmo vou gastar comigo mesma. Só que automaticamente você foi lá e, opa, peraí. Na verdade, meu esposo, ele é muito equilibrado também, né? E aí ele até começou a observar, disse, eita, que ela tá gastadeira agora. Né? Coisa que ele não tá acostumado a ver, né? Gastar, vamos dizer assim, desequilibradamente, né? E aí ele disse, o que é que deu assim? Ele disse, porque perdeu os R$ 8.000, agora quer torrar tudo. Então ele meio que deu essa viradinha de chave, né? E é importante justamente isso, o parceiro que tá comigo, porque acontece muito isso, né, Ana? Às vezes o casal sempre tem um gastador e um mais controlado. Sim. Ou às vezes tem os dois gastadores. Aí é muito difícil ter o equilíbrio. E assim, é difícil em ambas situações. Vou lhe dizer por quê. Porque tem aquele que é o gastador e tem aquele que é o equilibrado. O que é o equilibrado sempre é rotulado de pão duro, de mesquinho, de não sei o quê. O gastador, por sua vez, realmente, ele não está sendo rotulado, ele realmente está tendo um comportamento onde ele está, desvaindo com tudo. Então, precisa ter o gastador, ele precisa ter a consciência de que, cara, se eu tiro e eu não reponho, uma hora vai faltar. Isso. E aí foi quando eu parei de esperar que eu tenho que repor, senão eu vou ficar sem. Vamos finalizar, então, trabalhando esse ponto. Ambientes e pessoas para o campo financeiro, para o campo do comportamento, da relação com o dinheiro. Você acredita, você trouxe agora aqui um exemplo, né? Que isso interfere muito, né? Isso realmente ele tanto ajuda para o positivo como para o negativo. Então, assim, ele me trouxe de volta para o meu lugar, né? E se de repente ele fosse gastador, talvez ele não tivesse essa percepção de que eu estava gastando demais. Para ele era normal eu seguir gastando. E aí eu voltei pro meu equilíbrio. Ou até ele apoiar, dizer assim, né? Realmente, gaste mesmo, porque se para não acontecer de novo. Verdade. Mas como você falou, assim, a gente também, eu e meu esposo já foi taxado muito, até pelos próprios familiares, de pão duro, de mesquinho, né? De que isso e aquilo. E eu não vejo a gente assim, eu vejo a gente muito equilibrado mesmo, porque a gente tem qualidade de vida, a gente consegue viver. Então, o dinheiro ele não é todo só para guardar. Ele é feito também para poder usar. Então, a gente viaja, a gente curte, a gente se dá a oportunidade de frequentar um restaurante, né? De uma culinária diferente, de ir para um restaurante mais caro em datas comemorativas. E a gente está sempre viajando, que é uma das coisas que a gente gosta muito. Então, a gente tem esses gostos muito parecidos, esses equilíbrios, de curtir uma festinha. Então, eu acho que nem o 8, nem o 80, né? Não adianta você pegar e poupar tudo e viver como se fosse viver 100 anos, mas também não adianta você gastar tudo como se fosse morrer amanhã. Então, eu acho que na vida é tudo um equilíbrio. Você vai ali palpando, né, economizando, equilibrando os pratos, se dá oportunidade de se dar um luxo, afinal a gente trabalha para isso. Sim. Então, a pessoa pode dizer assim, mas eu não ligo, eu não faço questão de viajar. Sim, mas não é possível que você não tenha nenhum prazer na vida, né, de experimentar uma comida diferente, um restaurante diferente. E se você não gosta de nada disso, pegue seu dinheiro e faça uma doação, né, use para uma instituição beneficente, isso aí faz bem. O Arte da Fé tá com alguns projetos aí, tá precisando aí de apoiadores.
Eu vou deixar aqui, ó, o contato, tá? Da direção do Arte da Fé, falando um pouco sobre isso. Para você que se quiser sentir desejoso em apoiar alguns projetos nossos, entre em contato com a nossa equipe comercial, tá? Tem diversos projetos que nós estamos desenvolvendo agora, nesse mês de julho em diante, voltado para mães, voltado para jovens, oficinas. Quem sabe aí agora, né? Em vez de você. Cuidado para você não deixar ali aquele dinheiro lá guardado e o cidadão vai lá e cai no golpe. Vai lá, agora aproveita aí. Pega a lição da Lisandra. Porque tem gente que diz assim, mas eu nem gosto de sair, eu sou muito caseira, eu não gosto de viajar, não gosto de... Alguma coisa você deve gostar, que a gente não veio aqui de passagem. Ninguém veio aqui, né, tá vivendo aqui de passagem, só para ser um passageiro esperando a morte chegar. A gente tem que ter alguma coisa que nos dê prazer nessa vida pra gente poder fazer. Então, eu acho que o pão duro é justamente aquele que realmente ele quer guardar tudo e ele não usufrui de nada dessa vida. Um personagem, eu não me recordo qual é a novela agora, mas tinha um personagem que era interpretado pelo Ari Fontoura, o Nonô Correia, aquele ali. Que tem o famoso também, Seu Lunga, né, aqui, né? Sim, sim. E também tem um também que era interpretado pelo... Ai, Jesus, me esqueci o nome dele agora, que era o da novela Chocolate com Pimenta. Que era o pão duro, que até o café ele mandava coar 2, 3 vezes, gente. Eu lembro dessa história. Tenho um irmão meu, Daniel, que ele ria pra se acabar com aquele personagem. Ali sim é característica aí do pão realmente duro. é gente Diga. sem noção, ou seja, não vive, né? Não vive. Se você vive, tem como eu falo, o dinheiro ele foi feito para gastar, agora gastar de maneira inteligente. Ó, tem uma frase aqui, em um dos livros que eu vou estar sugerindo para vocês daqui a pouco, que fala o seguinte: você serve ao dinheiro ou ele serve a você? Exatamente. É esse cuidado que a gente tem que ter, de colocar o dinheiro realmente, né? A gente conseguir dominar o dinheiro, e não deixar o dinheiro dominar a gente. Perfeito. Então, eu acho que é esse equilíbrio, por isso que a gente tem que fazer todo aquele passo a passo que a gente veio mencionando aí nos 4 episódios, para você realmente ter essa vida equilibrada de qualidade de vida, porque ninguém vem aqui só para pagar conta, nem pagar boleto, né, gente? Com certeza. Inclusive, o papo de hoje fala exatamente sobre isso, né? Você aprender a gerenciar as suas emoções, para você ter uma consciência, uma boa relação com o dinheiro, para você ter qualidade de vida. Porque se você não tem uma boa relação com o dinheiro, consequentemente, você não constrói essa estabilidade, você não constrói essa qualidade de vida, que é o que todo mundo busca. Como você falou, a gente não está aqui para trabalhar para pagar conta, mas tem que ser com consciência. Isso, com equilíbrio. A gente voltando aí para a questão da crença, né? Tem aquela frase que o pessoal fala assim, dinheiro não traz felicidade. Eu digo, traz. E como traz? Eu queria estar sofrendo lá em Dubai uma hora dessa. Em Maldivas. Imagina só você chegar no shopping e ver aquela bolsa belíssima e dizer assim, cara, eu não tenho dinheiro para comprar roupa. Fica só na vontade. Eu digo, me deu dinheiro para sofrer lá em Maldivas, né? Mas você chega... No crédito ou no débito? Não, meu filho, é no débito mesmo. Exatamente. Então, assim, é uma frase também de crença limitante, né? Dinheiro não traz felicidade, traz. Agora, obviamente, tem horas que ele vai ser limitante, né? Como eu disse, dinheiro não compra saúde. Compra, porque se você tá doente, você vai lá na farmácia e compra remédio. Teve uma época que eu tava adoecendo direto. Pagar um bom médico. Um bom médico, um bom plano de saúde. Um exemplo claro aí é a Preta Gil, tá? Fora do Brasil, cuidando da saúde. Ela vai lutar até a última. Se realmente for para Deus levar ela, Deus vai levar. Mas ela teve todos os recursos para lutar até o fim. Ela está investindo para poder... Exatamente. Ruim é você estar com como a gente vê muita gente, né, de classe baixa, infelizmente dependendo de um hospital público, que não consegue nem um acolhimento, às vezes fica ali. Então, isso é que é triste, é você não ter essa condição de você nem sequer tentar ou lutar, cuidar da sua saúde. Perfeito. Não, e assim... Aí isso desequilibra toda a pessoa emocionalmente. Exatamente isso que eu ia falar agora, Lisandra. E isso traz um desequilíbrio muito grande. Porque a pessoa olha para aquela situação, ela está necessitando de um cuidado, mas infelizmente a condição financeira dela não permite que ela tenha aquele cuidado diferenciado. Imagine você estar lutando contra um câncer, por exemplo. Aí eu tenho todos os recursos para lutar contra o câncer. Não, eu não vou nem para o câncer, eu vou para o grupo que eu atendo aqui no Instituto, as mães atípicas. Exatamente, eu tenho na família também. As mães atípicas que vivem ali aquele dilema de ter que levar seu filho para terapia, que precisa ir para um psicopedagogo, e que precisa de um psiquiatra, e que não sei o quê, e a medicação, e uma alimentação que tem algumas restrições. Sabe? Ela não tem como trabalhar porque tem que cuidar do filho. Isso, exatamente. Imagina emocionalmente como é que vive essas mães. Exatamente. Eu tenho um caso desse na família, né? Eu tenho uma tia que tem um filho autista
E a gente até comenta um pouco sobre isso, porque ela diz, graças a Deus eu tenho recursos para poder dar o suporte que ele precisa. Então, ele tem um bom plano de saúde, onde o plano dele cobre tudo, todas as terapias dele. Então, todas as tardes ele tem terapia, a tarde inteira praticamente. E ela tá ali resguardada. Tem um AT que vai a domicílio ficar com ele por algumas horas. Ela tem empregada doméstica, o que dá a possibilidade dela continuar o trabalho dela. Continua trabalhando. Então, assim, toda uma estrutura por detrás, e mesmo assim é desgastante e cansativo. Imagina uma mãe que não tem nada disso, muitas vezes mãe solo. Elisandra, né? Eu acompanho alguns casos aqui no Instituto de mães que tem mais de um atípico. Não tem noção. Imagina uma mãe ter que estar preparada psicologicamente para lidar com um problema desse. Porque primeiro a mãe tem que estar bem para poder cuidar de alguém. Isso, exatamente. Mas ela não tem condições de estar bem depois de toda essa desestrutura, né, familiar. É muito difícil. É verdade. E aí, trazendo, né? Agora vamos trazer algumas sugestões de leitura. Ah, mas eu não gosto de ler. Não precisa gostar, não. Só ler. Só lê e aplica, tá? Tem que ler e tem que aplicar. Não adianta a gente trazer aqui algumas ferramentas que vai contribuir para esse seu processo de autodesenvolvimento e você não aplicar o que é instruído. Inclusive, um dos livros que eu vou estar sugerindo é o do Tiago Brunet, tá? Dinheiro é emocional. Pois é, gente. Justamente ele a gente vai estar trazendo como sugestão de leitura para você. Por quê? Porque aqui conta um pouco inclusive da experiência do Tiago com a relação dele com o dinheiro, né? Por conta de frustrações, por conta de privações que ele teve na infância. E o que eu achei interessante é que foi partindo de uma quebra que ele escreveu esse livro. Você já observou que a maioria dos empresários bem-sucedidos hoje, atualmente, geralmente eles quebraram alguma empresa? Todos. É unânime. Quebrou no mínimo 2 vezes. Então, geralmente aprende com os erros. Você vê aonde você falhou e você já diz, epa, peraí, isso eu não posso fazer mais. É aí onde entra a ressignificação. Isso. É você olhar para a situação, tirar os aprendizados. Olha, esse tipo de comportamento, foi esse tipo de comportamento que me levou para essa condição. Esse aqui eu já não faço mais. Então, mudar comportamentos, mudar o mindset, mudar realmente a mentalidade. É como diz, passar a ter uma boa relação com o dinheiro para que você possa, assim, construir essa estabilidade financeira, promover essa qualidade de vida que você busca, porque não vai adiantar você acreditar que, eu ganho muito bem, tá, mas não é sobre o quanto você ganha, é sobre como você gasta isso. É sobre como você investe, como você se relaciona com o dinheiro. E aqui no capítulo 1 tem uma frase do Robert Kiyosaki, que também a gente vai trazer daqui a pouco, uma sugestão de leitura do Robert, que fala o seguinte: o dinheiro não é a coisa mais importante da vida, mas afeta todas as coisas que são importantes. Então, é exatamente por esse fator que nós trouxemos para esse último episódio, essa parte da emoção, do quão a parte comportamental, a parte emocional, a parte relacional, ela interfere sim na saúde financeira, no como os seus negócios eles podem progredir, prosperar, porque como a gente estava falando, imagina se a Lisandra tivesse uma pessoa ao lado dela que também fosse desequilibrada financeiramente. Nesse episódio, via ela lá gastando e apoiasse. Ela ia entrar numa quebra financeira. E aí, para retomar tudo isso, seria um desafio maior. Lisandra, traz a outra sugestão de leitura. A primeira foi a do Tiago Brunet, Os Segredos da Mente Milionária, né? Que fala, aprenda a enriquecer mudando seus conceitos sobre dinheiro e adotando os hábitos das pessoas bem-sucedidas. Que tudo que a gente fala, tudo é hábito, gente. É tudo hábito. A gente tem que botar na nossa rotina, que isso faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Sim. Aprender a lidar com o dinheiro. Então, uma vez que você cria o hábito, ele passa a ser leve. É que nem eu falo sobre dieta. Quando você começa uma dieta, não adianta você começar com uma dieta radical. Eu vou cortar tudo porque eu preciso emagrecer. Você não vai continuar com aquele processo de... Na primeira semana, joga a toalha. Isso. Aí você começa, é muito sacrifício para eu poder fazer isso, eu não tenho condições de continuar. E aí, hoje as nutricionistas, elas estão mudando um pouco essa visão. Sim. Que para você fazer dieta, você não precisa passar fome. Principalmente as nutricionistas que atendem as pacientes 40 a mais. Eu já percebi muito isso. Então, você não precisa cortar tudo. É aquela questão, você não precisa cortar tudo que lhe dá prazer, nem guardar todo o dinheiro que você tem. Você precisa equilibrar as contas. Agora, o que não dá é todos os dias. Você não ter dinheiro, terminar sempre no negativo e você sair todos os dias torrando dinheiro com futilidades. É aquele negócio. Se você começar a controlar no caderninho, seja lá como o que seja, porque hoje tem até aplicativo que você vai colocando lá
né? As anotações do que você vai gastando. E você, no final do mês ou semanalmente, você começar a analisar os seus gastos. Eu comecei, apesar de eu falar muito sobre isso, tem horas que a gente esquece, né? E a gente também vai no deslize. Casa de ferreiro, espeto de pau. E aí eu tenho planilhado minhas conciliações bancárias, do que eu vou gastando ali, né? E no final eu dou uma paradinha para ver o que eu gastei. E no final teve meses que eu olhei assim, meu Deus do céu, eu gastei tudo isso, como assim? Aí eu vou analisando as despesas ali, uma por uma, para ver, tá, já vi onde foi o erro. Às vezes a gente não anota, né? É como a gente falou nos episódios. É aquele cafezinho, né? É aquele cineminha que a gente vai lá. Uma época que eu tava saindo muito com minhas amigas. E aí, só que assim, era sequenciado. Espera aí, vamos equilibrar, vamos trocar de mês para não ficar tudo no mês só. Então, assim, quando você começa a anotar, você começa a ter a visão de onde está indo o dinheiro. Você começa a realmente entender para onde ele está indo. E se está indo realmente para um gasto, um gasto realmente necessário. Sim. Se você está terminando no vermelho, você pode cortar aquele gasto, pelo menos temporariamente, até você se restabelecer de novo. Então, é esse cuidado que tem que ter. Supérfluo, né? Tem um controle dos consumos supérfluos. E é como você falou, um dos primeiros episódios, e no início desse episódio, aquela questão do consumismo, né? Influenciado pelas redes sociais, para aquela questão do que a gente vê de perfeito, coisa e tal. E realmente tem que ter muito cuidado. Uma outra sugestão de leitura para ajudar, vocês nesse processo, tá aqui, Psicologia Financeira, tá? Aqui ele vai estar ensinando lições atemporais sobre dinheiro, sobre fortuna, sobre como você também tem um bom relacionamento com o dinheiro. Inclusive, eu fiz algumas curadorias sobre, né, eu desenvolvendo um material para dar uma aula sobre finanças, e eu fiz 2 curadorias sobre ele, e assim, é algo que as pessoas realmente, Lisandra, elas não têm o hábito de construir um bom relacionamento com o dinheiro, né? Ela entender que é como você falou, não é que você vai viver para trabalhar, para pagar conta ou para guardar dinheiro. É você trazer realmente assim, ter essa boa relação do você saber trazer de uma maneira leve, né? Saber o quanto você pode gastar, no que você vai gastar, porque às vezes você vai estar gastando uma coisa que, caramba, não faz sentido. Por exemplo, sair com as amigas, tá, beleza. Inclusive, tem um planejamento que eu, dentro das minhas rotinas, sair com as amigas, sair com as irmãs, tal. Mas quantas vezes por semana? Então, a cota. Eu tava extrapolando as cotas, entendeu? Gente. Quantas vezes por mês? Então, de repente, se você delimita, não é que você vai deixar de fazer, mas a frequência, a quantidade de vezes é o que vai estar botando seu dinheiro ali e privando você de ter uma reserva para fazer um outro investimento, para viver uma outra experiência, investir numa capacitação. Isso é o que eu falo. Um prazer presente te limita a viver um prazer futuro. Verdade, né? Verdade. Porque você vive muito daquele prazer ali momentâneo, de imediatismo, que eu quero viver hoje, aí sai torrando dinheiro desequilibradamente, mas você não pensa no seu futuro. Talvez que a gente até falou do exemplo do cafezinho, que aí ele sobra R$200 no mês e você disse que não tem dinheiro para investir, onde você poderia estar guardando R$200 por mês, vezes 12 meses, dá quanto? Já era uma viagenzinha que você diz, talvez, que não tem condições de fazer. Verdade. Eu tenho muitos clientes que, quando me veem viajando, sempre falam, você vive viajando. Eu disse, mas você também pode viajar. É só questão de você realmente entender que viagem não é coisa de rico. Viagem não é só quem viaja é rico. Não é. Se você conseguir realmente fazer sua reserva, se planejar e se organizar, todo mundo consegue viajar. Aí, quando eu começo a conversar com alguns clientes sobre isso, olha, eu consegui fazer essa viagem, portanto, peguei o promocional, um pacote promocional, estava ali de olho, né, nas promoções da CVC. E aí, o pessoal consegue entender que realmente não é tão caro assim viajar, verdade, se você se organizar e se planejar. Verdade. Né? Agora, a gente tem que entender que a prioridade de um é diferente da prioridade de outro. Sim, sim. Né? Então, pegando esse gancho, né? De que, viajar é coisa de rico. Qual é a próxima sugestão de leitura que você traz? Pai Rico, Pai Pobre. Maravilhoso esse livro, gente. Robert Kiyosaki. Gente, Isso. Você que é pai de adolescente, daquela criança que já tá ali, é uma ótima sugestão de leitura. Olha, o que os ricos ensinam a seus filhos sobre dinheiro. Né? Isso aqui é realmente uma virada de chave para muita gente, para entender realmente o que é que o dinheiro traz de positivo para a nossa vida e não ver só como algo negativo. Perfeito. E claro, né, pessoal, não podia deixar de sugerir mais importante de o meu, né? O Caminho do Empreendedor, onde eu falo exatamente para empreendedores, para empresários, além do meu conteúdo falando sobre gestão emocional. Temos aqui um grupo de coautores que também traz ali diversas temáticas que vai ajudar você, empreendedor, a trilhar esse caminho, principalmente na área contábil, tá? Tem três profissionais da área contábil trazendo assuntos distintos para ajudar todos os empreendedores a caminhar ali
e construir o seu negócio de uma forma legal, sólida, né? Porque assim, subir na montanha é uma coisa, se manter lá é outra. Isso, gerar dinheiro é uma coisa, você saber proteger, cuidar e multiplicar é outra. É né? sobre isso. E aí, Anne, assim, só para finalizar aqui, se vocês observarem que me deu um estalo aqui agora, se você observar, gestão financeira ela não está ligada a números nem planilha. Você pode observar que na maioria dos livros aparece o nome emocional, mente, né? Sim, aqui, ó, psicologia. a psicologia. Então, você vê que ela está muito ligada a comportamentos e às emoções. Então, não adianta só você querer controlar o dinheiro em planilha, em Excel, em aplicativo, se você não conseguir mudar a sua mentalidade. A sua mentalidade, verdade. É verdade. Fechando. Já sabem. Agora tá claro para vocês que o dinheiro em si, a sua relação com a parte financeira está muito mais voltado para o comportamento, a emoção e o que você pensa, como você realmente vê o dinheiro. Como eu falei no início do programa, né? Fiz aquela perguntinha aqui, ó. Qual é o seu modelo de dinheiro? Então, o seu modelo mental sobre o dinheiro vai dizer tudo. O como você se relaciona e o como você se comporta diante do montante ou do quão pouco você vem a ter. Porque uma coisa que eu aprendi muito, quem sabe lidar com pouco, ele vai conseguir ter muito. Exatamente. Ele vai conseguir ter muito. Lisandra! Agora sim, né? Acabou! Encerrando essa temporada do CoutoCast. Lisandra, compartilha conosco um pouco da sua experiência. Primeiramente, quero agradecer aqui a Anne, né, por essa oportunidade de falar sobre um tema que eu acho que é tão relevante, principalmente nessa atualidade que a gente está vivendo. Espero que tenha trazido muito conhecimento para vocês, alguns insights, algumas viradinhas de chave, tenha enriquecido em alguma coisa, né? Nem que a gente consiga atingir uma pessoa para mudar a mentalidade em relação ao dinheiro, de ver algo como realmente positivo e ajudar realmente vocês a terem, de fato, uma qualidade de vida, porque ninguém vê aqui de passagem, ninguém está aqui de passagem só para pagar boleto, né, gente? Vamos curtir a vida aí de maneira equilibrada. Verdade. Pessoal, quero desde já agradecer a todos vocês, tá? Já recebi da produção aqui, foram 110 minutos de programa. E a gente achou que não ia ter conteúdo para Diga aí! E olha que se deixar, a gente conversa mais, viu? Mas não tem problema não, calma aí. Vai depender de vocês agora, pessoal. Se vocês quiserem uma próxima temporada com esse assunto finanças, deixa aí o seu comentário. E aí a gente combina com a Lisandra para ela voltar, tá? Mas, Lisandra, quero agradecer. Obrigada, agradecer por você estar aqui muito conosco nessa temporada de julho. Agradecer a você e a Planeta Contabilidade. Desculpa. A Planeta Contabilidade por estar aí patrocinando nosso programa. Agradecer a turma da GS Distribuidora, tá? Você que quer empreender através da venda direta, entre em contato com esse número que está aqui aparecendo na sua tela. Ou se você, de repente, quer consumir algum dos produtos da marca Rinode, também pode contar com o pessoal da GS Distribuidora e eles lhe atendem com a melhor performance. E também quero agradecer a turma da Arte Modular. Você já sabe, né, pessoal? Pensou móveis planejados, pensou arte modular. Quero agradecer a toda a nossa equipe que está lá na sala de operação e mandando ver, já tirando meu couro aqui, porque eu extrapolei o tempo, mas está tudo certo. Porque, queira ou não, a temporada de julho realmente precisava fechar com chave de ouro. E, claro, né, voltar a agradecer mais uma vez a vocês por estar conosco nessa temporada. E aguardo vocês na temporada de agosto, tá? Mas não esquece, vai lá. Assina o nosso canal, segue lá, as redes sociais. @Planeta Contabilidade SE. Estamos trazendo com muita constância conteúdos para os empresários, voltado para o empreendedorismo, trazendo muita clareza para vocês, ajudar vocês a empreender aqui no Brasil. Tá joia? Pois é, então. Segue lá o nosso perfil lá também no Instagram, @CoutoCast2025. Assina o nosso canal, ativa as notificações e compartilha com todo mundo para que a turma possa estar recebendo os nossos conteúdos, tá bom? E aguardo vocês na temporada de agosto, tá bom? Beijo no coração. Olá, tchau, tchau. Eu sou a Nicole, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda
apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na 5ª série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue.